Vamos lá, pessoal. Dando início ao nosso, ao nosso conteúdo, eu vou falar com vocês o procedimento ordinário. Vou dizer todas as suas etapas e depois eu vou explicar cada uma delas, tá bom? O vídeo não se encerra apenas nesse conteúdo, vão ter que ter outras aulas em relação a isso, mas enfim, existem complementos a essa aula, não pura e simplesmente a esse conteúdo. Pelo procedimento ordinário, que ele é aplicado às penas que são superiores, pena em abstrato superior a 4 anos, as etapas do procedimento ordinário são: eu tenho a investigação policial, que não seria uma etapa do procedimento, porque não é processo penal, mas se encerrando o inquérito policial, você passa a ter o processo. E o processo se inicia com o oferecimento da ação penal. Existe uma discussão doutrinária, se oferecimento ou recebimento, a gente vai abordar mais para frente. Mas eu vou falar todas as etapas do procedimento ordinário e aí depois eu vou explicando cada uma delas. Então as etapas são oferecimento da ação penal, recebimento da ação penal, citação, resposta à acusação, sentença absolutória ou a designação de audiência de instrução. Caso ele não dê uma sentença absolutória, ele vai para uma audiência de instrução. Dentro da audiência de instrução, que será designada pelo juiz, nós temos a oitiva da vítima, caso exista, lógico, a oitiva das testemunhas de acusação, a oitiva das testemunhas de defesa, a oitiva do perito e a cariação entre as partes, entre as testemunhas e o acusado, caso assim seja necessário. Depois nós teremos o reconhecimento de coisas ou pessoas, interrogatório, alegações finais e sentença. Essas são todas as etapas do procedimento ordinário. A primeira etapa, que é o que nós vamos mencionar agora, ela está relacionada ao oferecimento da ação penal. A ação penal, por sua vez, vocês já estudaram em semestres anteriores, em aulas anteriores, que a ação penal ela pode ser uma ação penal pública ou privada. Quem define se essa ação penal será pública ou privada? Quem define essa ação penal é a própria legislação, ou legislação processual, ou dentro da própria legislação penal. Não é um regramento que está previsto apenas no direito processual penal, mas também no direito penal. Algumas normas incriminadoras, elas determinam, elas fixam a espécie de ação penal na própria norma incriminadora, no próprio direito penal. Mas nada obstante que você tenha a definição de procedimento ou tipo de ação penal dentro das legislações processuais. Vamos imaginar, lei de juizado especial, ela fixa algumas tipos de ações penais para alguns crimes. Por exemplo, lesão corporal simples, pela lei do juizado especial, ela será pública condicionada à ação penal. E aí, por ser pública condicionada, eu preciso de uma representação. Então, a ação penal, ela pode ser pública ou privada. Quem define isso é a legislação. Qual é a regra de se ter uma ação penal definida? A regra sempre será ação penal pública. E por que a regra sempre será de ação penal pública? Porque, em tese, dentro do direito processual penal, e dentro do direito penal, vigora o princípio da indisponibilidade processual e o princípio da inderrogabilidade no âmbito penal. O que significa dizer?
Indisponibilidade significa dizer que o Estado não pode dispor, transigir para processar alguém, como regra. Por isso ela se torna ação penal pública incondicionada, não precisa de nada. Basta que as suas autoridades, seus órgãos públicos, através da polícia como competência, ou do Ministério Público para o oferecimento da denúncia, que eles tomam conhecimento da conduta criminosa, que eles dão início, dão start à ação penal. Mas existe a possibilidade, em alguns casos, definidos em lei, em alguns casos, que esse tipo de ação penal ela pode deixar de ser pública incondicionada e passe a ser pública condicionada, ou pode ser ação penal privada. Para que seja pública condicionada ou para que seja ação penal privada, obrigatoriamente a lei tem que dispor nesse sentido. Se a lei não dispor nesse sentido, de um ou de outro, ela será ação penal pública incondicionada, porque essa é a regra, que é o que está definido no artigo 100 do Código Penal e dentro do Código de Processo Penal. A ação penal pública será a regra, salvo se a lei expressamente dispuser em sentido contrário. Então a ação só deixará de ser ação penal pública incondicionada quando expressamente a legislação disser que ela é pública condicionada ou ela é ação penal privada. Para a ação penal pública condicionada, ela pode ser ação penal pública condicionada à representação, ou ela pode ser ação penal pública condicionada à requisição. Quando a legislação mencionar representação, aí ela passa a ser pública condicionada à representação, que provavelmente quem vai ter a legitimidade para representar será a vítima, os seus representantes legais ou a substituição, de acordo com o artigo 31 do Código de Processo Penal. Quem tem a capacidade de substituição dentro do âmbito processual penal, em caso de morte da vítima, passa a ser o ascendente, descendente, cônjuge, irmão, que são os caracterizados como a modificação da competência de legitimidade da representação ou até da ação penal privada, tanto uma quanto outra. Então, quando se reportar, quando a legislação mencionar representação, você já sabe que aquela ação penal ela será uma ação penal pública condicionada à representação. E essa ação penal pública condicionada à representação, ela se difere da requisição, porque quando houver requisição, essa ação, a legitimidade para requerer vai ser do ministro da Justiça. A requisição é do ministro da Justiça. E não mais da vítima. Não é isso? Então, o que nós temos como regra? A ação penal vai ser pública incondicionada. Se a legislação mencionar representação, a ação será mediante representação. Basta dar uma olhada no artigo 130 do Código Penal, no seu parágrafo único. Ele fala assim, a ação penal deste crime, mais ou menos isso, tá? A ação penal desse crime será condicionada à representação. Então, eu já sei que é uma ação penal pública condicionada à representação. Quando a legislação mencionar que será condicionada à requisição, aí eu já sei que a legitimidade para isso passa para o ministro da Justiça. Então, como regra, ação penal pública incondicionada, a legislação pode definir de forma diferenciada isso. E como é que ela vai definir isso de forma diferenciada? Quando ela utilizar a palavra de representação, eu já sei que é ação penal pública condicionada à representação, aonde quem tem legitimidade para representar será a vítima, seu representante legal, ou em caso de substituição de sua morte, definido no artigo 31 do Código de Processo Penal. Quando ela mencionar requisição, aí eu já sei que ela é uma ação penal pública condicionada à requisição. E aí quem tem legitimidade para requerer, requisitar, será o ministro da Justiça para fins de efeitos penais. Você pode visualizar isso se você for ler o artigo 145 do Código Penal, que ele diz todos os tipos de ações penais.
Ele diz a ação penal, a ação será condicionada à representação nos casos das hipóteses do inciso tá. A ação será condicionada à requisição nas hipóteses dos incisos tais. Ou, se não for nenhuma dessas hipóteses, você cai na regra geral de ação penal privada, porque no caput do 145 ele vai mencionar que ela é mediante queixa. E como é que eu sei, ou como é que eu descubro que essa ação penal, ela ao invés de ser ação penal pública, ela vai ser ação penal privada? Como é que eu tenho essa característica? Como é que eu observo isso dentro da legislação? A observação será quando a legislação disser no corpo da lei, a ação será por intermédio de queixa, ou por intermédio de queixa-crime, ou a ação dependerá de movimentação do querelante. Querelante é aquele que ajuiza a queixa-crime. É a nomenclatura do autor da queixa-crime. Queixa-crime é o nome da ação penal privada. Denúncia é o nome da ação penal pública. Na ação penal pública, quem tem legitimidade para ajuizar a ação penal, somente o Ministério Público que tem a legitimidade. Seja ela incondicionada, seja ela condicionada. A diferença é que na ação penal pública condicionada à representação ou requisição, a ação penal ela fica condicionada ao seu recebimento pelo magistrado, ao preenchimento do seu requisito, ao preenchimento da sua condição. Então, o Ministério Público pode oferecer denúncia nos crimes de ação penal pública? Pode, mas para que ele ofereça denúncia, ele obrigatoriamente terá que anexar junto à denúncia a representação ou a requisição, de acordo com o que é solicitado pela norma de início de ação. Então, quando eu falo em oferecimento da ação penal, eu tenho que saber quais são os tipos de ação penal e quais são as legitimidades para isso. A ação penal pode ser pública ou privada. Na ação penal pública, independente de ser condicionada ou incondicionada, a legitimidade sempre será do Ministério Público, certo? O órgão oficial de oferecer a denúncia. Isso, inclusive, está na Lei Complementar 75 de 93, dando ele a exclusividade para o oferecimento da denúncia, que é o nome da ação penal pública. Porém, para o ajuizamento da ação penal pública, se ela for incondicionada, o Ministério Público não precisa, em tese, de condições nenhuma. Nós vamos falar de condições gerais, tá? Ainda, que é o conteúdo da matéria de hoje. Então, nós vamos falar dos conteúdos gerais ainda. Em tese, ele não teria nenhuma condição para poder fazer isso. Já na ação penal pública condicionada, uma das condições obrigatórias a ser cumprida pelo Ministério Público é a representação da vítima e seus representantes legais, ou é a requisição do ministro da Justiça. Preenchido isso, eles podem ajuizar a ação, ajuizar a denúncia, oferecer denúncia. A nomenclatura correta é oferecer denúncia, certo? Eles não vão oferecer ação penal pública, eles vão oferecer denúncia, tá? O nome da ação penal pública, independente de qualquer que seja, ela é denúncia. Já na ação penal privada, o nome da ação penal privada é queixa-crime ou queixa, vai depender do treinador que você estiver lendo. Esse é o nome da ação penal privada. E quem tem legitimidade para oferecer a queixa-crime? Por isso que lá na legislação ele menciona querelante, ele menciona queixa, queixa-crime, que são os nomes da ação penal privada. Quem tem legitimidade para agir como parte numa ação penal privada?
a mesma regra da representação. Quais são? Quem tem legitimidade é a vítima ou seu representante legal. Em caso de morte, os substitutos processuais definidos pelo artigo 31 do Código de Processo Penal, que é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, companheiro, enfim. E aí o que acontece? O problema é que na ação penal privada tem algumas características e algumas regras, tá? Primeiro, ela se subdivide em 3 tipos de ações penais diferentes. Eu tenho ação penal privada, propriamente dita, ou regra geral, depende do doutrinador. Ação penal privada personalíssima e ação penal privada substitutiva da pública. O que difere entre elas, tá? Todos eles possuem a mesma legitimidade. Quem vai ter legitimidade para isso, para ser parte do processo, vai ser a vítima ou seu representante legal. Não é isso? A vítima ou seu representante legal é que terá a capacidade de ter legitimidade para isso. Ou em caso de sua morte, repetindo, os seus sucessores. Na ação penal privada propriamente dita, a característica é de que há essa possibilidade de substituição em caso de morte da gente. Na ação penal privada personalíssima, eu não tenho essa capacidade de substituição. Olha o que o nome diz. Ação penal privada personalíssima, pessoal. Então, vão existir algumas normas dentro do direito penal ou direito processual que vai dizer para você o seguinte, olha, neste caso, a ação penal ela é pessoal, personalíssima. Ah, professor, e se o cara morrer, o que fica com a substituição do artigo 31? Não fica. A ação se extingue. Como eu não tenho como ter substituto processual como legitimidade, a ação ela vai ser extinta. Legal? Porque ela é personalíssima. Isso que difere da ação penal privada propriamente dita, da ação penal privada personalíssima. É a impossibilidade de substituto processual em caso de morte. Na personalíssima, morreu, já era, ponto final, não se fala mais nada sobre aquilo ali. Já na propriamente dita, ou regra geral, eu tenho a capacidade, a possibilidade de substitutos processuais. E a ação penal privada substituta da pública? Qual é a característica dessa ação penal? O nome já está dizendo. Primeira regra, ela não se enquadra em ação penal. Ela é pública. Ela é de crime de ação pública. Olha só, ação penal privada que substitui a pública. Então, significa dizer o quê? Que aquele crime era para ser apurado mediante ação penal pública e não ação penal privada. Aí você vai falar assim, professor, mas por que se é de ação penal pública, como é que o Estado agora vai abrir a possibilidade para o particular ser parte legítima no oferecimento da queixa-crime, substituta da denúncia? Porque o Estado ele não pode aceitar que os seus agentes, seus órgãos oficiais, ele presume que eles irão agir dentro da legislação. Mas vamos imaginar que eu esteja numa comarca onde o promotor de justiça é parente, ou é amigo, ou é colega do infrator. Como é que faz? Aí o promotor de justiça vai e não oferece a denúncia e aquele processo fica por isso mesmo? Não. Por uma determinada inércia, ou porque o promotor não ajuizou, ou porque está demorando demais, ou porque você entende que aquele crime
apesar de ser de ação penal pública, ele não está seguindo seus trâmites normais, surge para a vítima a possibilidade de oferecer ação penal privada subsidiária da pública, para não admitir que os seus servidores, o Estado, né, não admite que seus servidores não preservem um princípio da indisponibilidade ou inderrogabilidade quando cabível o caso em concreto. Então, para preservação, inclusive, da apuração da conduta criminosa, ele abre para a vítima essa possibilidade. Essa é uma das diferenças. A outra diferença, em relação às outras duas, é sobre o prazo. Nas ações penais privadas, o prazo é decadencial. Se eu não oferecer a denúncia dentro do prazo previsto em lei, eu não posso mais processar o agente por aquilo ali. O Estado diz que você perdeu o seu direito de processar alguém por sua desídia, por sua inércia. Qual é o prazo que a legislação estipula para ação penal privada? 6 meses. Só que esse prazo ele vai contar de forma um pouquinho diferenciada. 6 meses contados da data do conhecimento do autor do fato. Isso faz diferença? Faz diferença. E por que isso faz diferença? Porque aí o início do prazo decadencial será quando eu sei quem é o autor e não na data do crime. Vamos imaginar que alguém praticou um crime cibernético contra a minha pessoa, ofendendo a minha imagem criminalmente por conta disso, dispondo fotos, dispondo mensagens de que vão ofender a minha dignidade e a minha honra. Enquanto eu não souber, vamos imaginar que saiu hoje isso, enquanto eu não souber quem é que fez isso, o meu prazo decadencial não se inicia. Quando eu souber quem fez, aí eu tenho 6 meses para ajuizar a ação penal privada. Prazo decadencial. Então ele não se interrompe, ele não se suspende, ele inicia em dia não útil. Então, se eu tomar conhecimento no sábado, 10 horas da noite, quem fez isso, aquele dia, para efeitos processuais de contagem de prazo, ele é contabilizado como um dia inteiro. Quando for domingo, eu já estou no segundo dia. Quando for na segunda-feira, eu já estou no terceiro dia. O prazo não se suspende, não se interrompe, conta em dias corridos e não precisa ser dia útil, independente do horário. Só que eu começo a contar da data do conhecimento de quem é o autor do crime. Tem uma outra coisa diferenciada. Professor, e se alguém for menor? Quando é que começa a contar o prazo para ele? O prazo para o menor corre de forma diferenciada. Se ambos tiverem conhecimento de quem foi o autor do crime, e ele ainda é menor, para o seu representante legal, o prazo de 6 meses começa a partir do momento em que ele tomou conhecimento. E para o menor? Como menor eu não posso ter prazo processual, o prazo dele vai se iniciar quando ele completar 18 anos. Então, quando ele fizer 18 anos, aí o prazo de 6 meses começa. No dia que ele fizer 18 anos. Eu tenho 6 meses. Se ele não oferecer a queixa-crime dentro de 6 meses, acabou. Já era. Prazo decadencial. E a ação penal privada também tem um prazo decadencial de 6 meses. Só que o prazo decadencial de 6 meses não é mais da data do conhecimento do autor do fato, porque o crime de ação penal pública, mas sim da data em que o Ministério Público deveria ter oferecido a denúncia. Que vocês já estudaram no passado, que denúncia réu preso 5 dias, réu solto 10, dependendo da conduta criminosa. Então, se o Ministério Público não oferecer a denúncia dentro do prazo de 5 dias, se o cara estiver preso, ou dentro do prazo de 10 dias, se ele estiver solto, aí meu prazo agora começa a contar 6 meses decadencial. Para a vítima poder oferecer a queixa-crime em substituição à ação penal
privada. Professor, e se passar os 6 meses, o que vai acontecer? Vai acontecer a decadência do crime? Não. Porque o crime de ação penal pública, então não vai ter decadência. A única coisa que pode ter na ação penal pública, como regra, na ação penal pública é a prescrição, que aí está lá definida no 109, 110 e seguintes. Quais são os prazos prescricionais? E aí eu tenho que observar, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos, pode ser 4 anos, pode ser 8 anos, 12, 16 ou 20. São os prazos prescricionais. E eles têm uma outra contagem, uma outra regra, que não se aplica nesse caso em si. E aí, o que acontece? Se acabar o prazo ele não oferecer a queixa-crime, ele não pode oferecer mais a queixa-crime substituto à ação penal pública. Mas nada impede que o promotor de justiça ofereça posteriormente. Se no prazo, quando o prazo estiver contando, o Ministério Público oferecer a denúncia, acabou, eu não posso mais oferecer ação penal privada em substituição da pública. E aí, consequentemente, eu preciso, porque o dono da ação penal é o Ministério Público, e se é o Ministério Público, ele é que define quando oferece. Legal? Então, essas são as regras da ação penal privada, e ação penal privada, seja ela propriamente dita, personalíssima, ou ação penal privada substituta da ação penal pública e os seus prazos. É possível ocorrer a decadência na ação penal pública? É possível ocorrer a decadência na representação, que é a condição da ação penal pública. A representação na ação penal pública ela tem o mesmo prazo decadencial da ação penal privada. Eu tenho 6 meses para representar. Se eu não representar dentro desses 6 meses, eu não posso mais representar. E se eu não posso mais representar, o Ministério Público não pode oferecer a denúncia. Porque se a denúncia está condicionada à representação e eu não tenho representação, porque eu perdi o prazo, então, em tese, haveria essa possibilidade de decadência na ação penal pública condicionada à representação. Porque essa é a única que detém o prazo de 6 meses decadencial de representar. A mesma regra da ação penal privada. 6 meses a partir de quando? 6 meses a partir da data de conhecimento do autor do fato. Se ele for menor, os prazos se contabilizam de forma diferenciada entre o seu representante e o menor. Se ele for menor, o prazo de 6 meses só vai valer a partir do momento em que ele fizer 18 anos. Aí eu terei o prazo de 6 meses para representar. Se eu não representar em 6 meses, eu não tenho a capacidade para isso mais, eu perco, vai decair o meu direito de representação e, consequentemente, o Ministério Público não pode mais oferecer a denúncia por ausência de condição de procedibilidade. Por isso que eu estou falando isso tudo. Condição de procedimento. Procedibilidade. Por que eu tive que mencionar, ou pelo menos trazer à tona nessa aula, quais são as espécies de ação penal, pública e privada, quais são as legitimidades para ajuizamento da ação penal, se a ação penal pública é Ministério Público, se for ação penal privada é a vítima ou seu representante legal, quais são os prazos de cada uma delas, prazos na ação penal privada, 6 meses, decadencial, prazo da ação penal pública, ele é um prazo que é prescricional, podendo ter prazo decadencial dentro da representação na condição da ação penal pública condicionada. E aí, nesse caso, há a possibilidade de decadência, mas a grande maioria, prescrição. E por que eu tenho que mencionar isso tudo, ou falar isso tudo para vocês? Porque quando você oferece a ação penal, se oferece a denúncia e a queixa, eu tenho que saber o que é denúncia e o que é queixa. E o que precisa estar dentro dela.
Quais são os seus requisitos para oferecimento da denúncia ou da queixa? E esses são os requisitos: legitimidade, prazo, decadencial, prescricional. Quais são as espécies? A ação penal está aquela prevista dentro do código? Se é realmente aquela situação. Então, por exemplo, quando criada a Lei Maria da Penha, a sua característica na legislação era de ação penal pública condicionada à representação. O que acontecia? Quando a vítima da Lei Maria da Penha chegava na delegacia, ela tinha que representar, manifestar o seu interesse de processar criminalmente uma pessoa. E muitas vezes ela não fazia isso. E aí, como ela não fazia isso, faltava condição determinada pela legislação. Então, eu cansei de ver muitas vezes dentro da mídia, porque a mulher, ela foi na delegacia da mulher 10 vezes, 5 vezes, e a delegacia não foi atrás, não fez nada. Muitas vezes, eu não estou dizendo que sim ou que não, tá? Mas, por isso que eu falo que eles vendem lado emotivo, não, eles vendem uma informação correta, mas não totalmente correta. E aí a gente tem que observar o seguinte: o que precisa ser observado? Quando a mulher foi na delegacia da mulher, pela legislação, ela tem que representar. Ela representou? Não. Se ela não representou, tanto a polícia quanto o Ministério Público ficavam de mão atada para fazer alguma coisa. Porque a legislação, quando foi criada, ela trazia essa característica de pública condicionada à representação. E aí depois ela não adiantava ela voltar 6 meses depois lá e querer representar, porque o prazo decadencial dela se extinguiu. E aí você tinha muitas comunicações das mulheres que eram agredidas fisicamente na delegacia da mulher, mas não se fazia nada porque não representavam. Porque na hora que batia lá na delegacia da mulher, o que acontecia? A primeira coisa que o delegado perguntava é: você quer representar criminalmente contra o seu agressor? Aí a vítima virava assim: não quero, não, estou com medo, se ele vai fazer alguma coisa, se não vai fazer nada, então eu prefiro não representar, porque ele falou que se eu falasse viesse na polícia ele ia me matar, então eu vou acabar morrendo, eu não vou fazer nada. Hoje, por interpretação jurisprudencial, que houve a necessidade para isso, a adequação de algumas normas dentro, todos os crimes, todos não, tá? Vamos ponderar sobre isso, porque existe uma divergência doutrinária sobre isso também. Todas as condutas criminosas previstas, ou quase todas as condutas criminosas previstas na Lei Maria da Penha serão públicas incondicionadas. Eu não preciso mais de ação penal pública condicionada à representação. Então eles retiraram essa característica de ser pública condicionada e passaram para pública incondicionada. E como pública incondicionada, o que acontece? Quando a vítima chega na delegacia, o delegado, pelo princípio da indisponibilidade, não pode deixar passar e ele toca o barco para frente. Ele já toma as medidas, já faz isso, algumas outras coisas foram modificadas também, mas ele já toca o barco para frente, ele já deixa o processo, independente se ela vai ser, se ela quer representar ou não. Por isso que se um vizinho teu falar que você agrediu sua mulher e chegar na delegacia, a delegacia vai na casa do seu vizinho averiguar se o fato é correto, independente se ela ligou. Por quê? Porque ele tomou conhecimento, cognição imediata por intermédio de terceiros, ele tomou conhecimento de uma prática criminosa e ele agora precisa investigar. E aí, como é um crime de ação penal pública incondicionada, ele tem que investigar de qualquer jeito. Legal? Isso modifica muita coisa, não é? Isso são requisitos da ação penal. Isso são regras que, no oferecimento da denúncia, elas devem estar preenchidas. Então, quando eu vou oferecer a denúncia, eu tenho que saber quem tem legitimidade, eu tenho que saber qual é o tipo de ação penal, eu tenho que saber se ela é pública, condicionada ou incondicionada, e se está obedecendo os prazos prescricionais e decadencial, no caso de uma representação.
Eu preciso saber se ela é ação penal privada, que em legitimidade, qual o tipo de ação penal, qual é a regra daquela ação penal, se ela vai poder ser propriamente dita, personalíssima ou subsidiária da pública, para que eu possa compreender quais são os requisitos legais da ação penal. E quais são os requisitos legais da ação penal? Apesar de eu ter mencionado eles assim, vou mencionar agora de forma bem expressa. O que qualquer ação penal, seja ela pública ou ela privada, qualquer ação penal tem que possuir. Vocês já devem ter ouvido no passado, certo? Ou como LIP ou como PLI, Teoria Geral do Processo, ou Processo Civil 1, que é a P, possibilidade jurídica do pedido, L, legitimidade e interesse de agir. Então, o PLI, o LIP, você tem que observar isso. Possibilidade jurídica, então, numa ação penal privada, eu tenho que saber se aquilo ali é crime, porque eu não vou oferecer uma denúncia, eu não vou oferecer uma queixa-crime, por não ter, porque o meu pedido não é juridicamente possível. E o pedido num processo criminal é para que ele seja condenado, que seja reconhecimento de um crime e aplicado uma pena. Se não é crime, meu pedido é próprio, é impossível juridicamente pedir aquilo ali. Então eu preciso verificar que aquilo ali é uma conduta criminosa que é prevista como crime. Eu tenho que ver se ele tem interesse de agir, se ele realmente quer fazer isso. Muitas vezes, na ação penal pública condicionada, o interesse de agir ele é manifestado pela representação. Na ação penal privada, por sua vez, é pelo ajuizamento da ação. E na ação penal pública, o Ministério Público, por ser um órgão oficial, como regra, tem a possibilidade do princípio da indisponibilidade, que ele tem que oferecer a denúncia, querendo ele ou não, como regra. E por que estou falando isso? Porque em algumas condutas criminosas, em algumas legislações, eu tenho a possibilidade de dispor sobre a ação penal. Lei 9.099, juizado especial, onde eu tenho transação penal. A transação penal nada mais é do que um princípio da disponibilidade. E a transação penal nada mais é do que um acordo que o Ministério Público, trocando em miúdos, com o autor do fato, autor do crime. E ele pode dispor, transigindo penalmente. Eu tenho transação penal em algumas coisas, por exemplo, na lei, me fugiu o nome. Ai, meu Deus. Delação premiada ou colaboração premiada. Eles tiraram a nomenclatura de delação premiada porque estava muito direcionado com o dedo duro e aí você não tinha muita gente que delatava. Então eles alteraram a legislação para contribuição, colaboração. Então ele está colaborando com a justiça e não delatando os seus comparsas. E aí, pela colaboração premiada, eu também tenho a possibilidade de dispor de alguns institutos. Aplicação de pena, redução de pena, oferecimento de ação penal, dependendo do que é feito, dependendo do sujeito ativo, tem uma série de requisitos na legislação específica para isso. E a legitimidade é legitimidade. Quem vai oferecer a denúncia, Ministério Público. Quem vai oferecer a queixa-crime, a vítima ou seu representante legal. Certo? Então, esses requisitos são específicos para todas as ações penais. E aí eu tenho outros, que são os definidos no artigo 41 do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, no artigo 41, diz o seguinte. Vou ler para vocês aqui, tá bom? Por que eu tenho que ler isso? Porque são requisitos intrínsecos da ação penal. Além de eu ter possibilidade jurídica do pedido, legitimidade da parte e interesse de agir, eu ainda tenho os requisitos do artigo 41. E os requisitos do artigo 41 são, vou ler, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado,
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, esses são os requisitos mínimos de uma ação penal. Possibilidade jurídica, legitimidade, interesse de agir e o artigo 41. Então, toda ação penal ao ser oferecida, você vai ter lá, oferecer denúncia com base no artigo tal, 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 aí você vai se reportar aos artigos da legislação complementar 75/93, que se reportam ao Ministério Público, e artigo 41 do Código de Processo Penal. Se for ação penal privada, somente o artigo 41 do Código de Processo Penal, porque ele é que te traz isso. E o que eu preciso? Exposição do fato criminoso. Agora eu vou explicar o artigo 41. Quando você fala em exposição do fato criminoso, lembrem-se, no direito penal, nós não nos defendemos de artigo, nós nos defendemos de fato. Isso é ponto pacífico. Por isso que na denúncia há necessidade da exposição ao máximo possível. A peça mais importante da parte acusatória no processo penal é a denúncia ou a queixa-crime. Porque é nela que eu vou expor todos os fatos e circunstâncias que envolvem aquele crime. Por quê? Porque se eu não expor, a modificação daquilo ali dependerá muito de algumas coisas. E aí vocês já devem ter visto a emendatio libelli e mutatio libelli. Quando vocês estudaram sentença, se não viram, nós vamos ver mais para frente como é que se faz isso, não agora. Mas para que isso não aconteça, eu preciso expor os fatos pormenorizados. É a principal peça da acusação, é a exposição do fato criminoso na ação penal, seja ela denúncia ou queixa-crime. Exposição completa dos fatos, com tudo. Às vezes você precisa botar a hora, às vezes você precisa botar circunstâncias, você precisa botar N tipos de situações dentro da sua ação penal. Legal? A outra coisa que ela pede é a qualificação do acusado, ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Senhores, olha só, qualificação ou esclarecer como identificar. Qualificação é fácil, nome, identidade, CPF, naturalidade, nacionalidade, profissão, estado civil, estado, grau de instrução, você pode botar tudo, a qualificação completa. E se eu não tiver? Eu preciso dessas informações todas? Não. Por que não? Porque o próprio artigo 41 diz, qualificação dele, e a qualificação perfeita seria essa qualificação, certo? Que era nome, se você colocar nome do pai e da mãe para não ter pessoas que tenham o mesmo nome, você coloca. Se você quiser colocar identidade, CPF, você pode colocar e tal. Quanto mais, melhor. Você vai se tornando perfeito. Mas diferente no direito civil, que se eu não tiver isso, pode ter uma inépcia da ação civil, da reclamação trabalhista ou administrativa. No processo penal, eu não tenho inépcia por conta disso, se eu conseguir identificar. Então, eu posso não ter os dados de qualificação dele, mas eu posso ter a identificação dele, que aí fica fácil. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu cometa uma conduta criminosa na rua, certo? E que a pessoa não tenha meus dados, mas ela sabe que eu sou um professor do sexo masculino, um professor de processo penal, por exemplo, certo? Da instituição Leão Sampaio, que uso óculos, tenho, sei lá, entre 1,70 m e 1,80 m, cabelo castanho, olhos castanhos, enfim. Eu não disse nem o nome da pessoa, não disse identidade, não disse CPF, não disse nada. Mas todas as informações que eu estou passando dentro do processo podem me identificar. Porque dentro da Leão Sampaio eu tenho 2 professores de processo penal. Processo penal 1, que é o Boaventura, e processo penal 2, que sou eu. Então, o que significa dizer? Significa dizer que
de um âmbito de pessoas que, em tese, eu não sabia quem era, eu consigo identificar. Ou é um ou é outro. Ah, mas se eu não souber quem é um é outro, não dei. Eu sei que é professor de processo penal do Leão Sampaio. Sabe? Oferece denúncia contra os dois. Lógico, eu vou ter investigação para verificar qual que é, mas na dúvida, nesse caso, não é dúvida pro réu, não, porque as leis processuais não têm isso. Se eu estou na dúvida se é o Boaventura ou se é o André, oferece denúncia contra os dois. Eles vão ter possibilidade de se defender e provar lá dentro do processo se foi um ou se foi outro. O problema é deles, não tem nada a ver com isso. Mas eu consegui identificar, ou seja, eu não precisei colocar a qualificação toda do acusado, mas eu consegui trazer informações necessárias ou que possam identificar que é um sujeito ativo da conduta criminosa. Isso difere dentro da ação civil, pelo menos na sua essência, na sua regra, tá? Isso é interessante. Classificação do crime nada mais é do que alguns dizem que é a possibilidade jurídica do pedido, é você dizer que aquela conduta está numa norma tal, mas repetindo o que eu falei mais cedo, nós não temos a obrigação de defender do artigo. Nós nos defendemos, ou acusamos, ou sentenciamos em cima dos fatos. E aí o que significa dizer? Isso significa dizer que eu posso classificar o crime na denúncia, mas o juiz pode me condenar por outro artigo. Eu posso classificar o crime na denúncia como homicídio doloso. Eu posso ter no inquérito policial um homicídio doloso, a ação penal ser oferecida como homicídio doloso e o juiz, nesse caso uma sentença absolutória, desclassificar para lesão corporal seguida de morte e mandar para uma outra vara. Ele pode classificar para homicídio culposo e mandar para a vara criminal e não obrigatoriamente seguir pelo tribunal de júri. Então é possível que isso aconteça? É, mas eu tenho que colocar dentro da ação penal a classificação, onde é que isso aquilo ali se enquadra. E por fim, o rol de testemunhas, quando necessário. Ou seja, tem determinadas condutas criminosas que eu não preciso nem de rol de testemunha. Vamos imaginar um crime cibernético, que eu sei de onde saiu as ofensas do computador. Dependendo da situação, eu não preciso de nada. O computador é só da pessoa, não tem mais ninguém. A prova pericial é suficiente para provar aquilo ali. Acabou, ponto final. Eu preciso de rol de testemunhas? Se você quiser, sim. Se você não quiser, você não coloca. O mais correto é você colocar o rol de testemunhas. Mas não há uma obrigatoriedade, só quando for necessário. Só que, dentro do processo penal, nós temos que lembrar que o ônus probatório é somente do Estado. Como regra. Porque eu também tenho outros ônus probatórios, mas ônus probatórios de provar, de acusar, de provar que a pessoa cometeu o crime, é do Estado. Eu posso ter os meus ônus imperativo, modificativo, posso. Mas o ônus de acusar é só do Estado, ponto final. E não tem aqui dentro os efeitos da revelia, certo? Eu posso ter revelia dentro do processo penal, mas eu não tenho os efeitos da revelia. Porque o ônus é do Estado. O Estado obrigatoriamente tem que provar. Então, esses são os requisitos que eu tenho para uma ação penal. Aonde, dentro dela, eu vou ter o quê? Possibilidade jurídica, legitimidade, interesse de agir e os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Formalizando, assim, todos os elementos necessários para uma ação penal. Seja ela pública, seja ela privada.